Muito bem, a gente vai. Primeiro, vamos para a declaração do Biden falando sobre a necessidade de evacuação ali da região. Biden faz o alerta de vida ou morte para a população da Flórida, para que essa população fuja da tempestade. Vamos ao alerta, por favor. And if you're under evacuation orders, you should evacuate now. You should have already evacuated. It's a matter of life and death, and that's not hyperbole. It's a matter of life and death. Tudo bem, vamos direto para Patrícia Vasconcelos, correspondente do SBT nos Estados Unidos. Patrícia, primeiro ponto, você está segura e o que é que você nos conta? Oi, Léo, boa tarde para você e a todos que acompanham o Poder Expresso. Sim, estou segura, eu estou aqui na capital americana, dentro da Casa Branca. Há uma preocupação real e genuína, Leonardo, entre as autoridades aqui americanas, não só as locais lá da Flórida, mas também, né, o governo federal. O presidente Biden, ele participou de uma reunião hoje cedo, a Kamala Harris, que está em Nova York, participou virtualmente, e aqui de uma sala da Casa Branca ele conversou com a administradora do FEMA, que é a instituição responsável por situações de emergências aqui nos Estados Unidos. E foi uma transmissão ao vivo, Léo, e algo não comum, que essas reuniões, né, que o presidente tem com pessoas da área técnica sejam transmitidas ao vivo e durante toda, né, a extensão da reunião, mas foi isso que aconteceu. Eles estão realmente muito preocupados com relação à segurança das pessoas daquela área. Eu tive a oportunidade de participar de uma coletiva de imprensa com essa mesma diretora do FEMA, um pouquinho antes dela conversar com o presidente Biden e com a Kamala Harris. Fiz uma pergunta e eles são muito preocupados porque ela afirmou que provavelmente já não há mais tempo, né, de que as pessoas que ainda estão naquela região saiam. Então, há uma grande preocupação. O governo federal mandou 1.300 homens para lá, com experiência também em busca, em resgate. Então, a gente vê que eles já estão também se preparando para essa situação também, Leonardo. Patrícia, a expectativa, inclusive antecipada, né, da chegada desse furacão nas próximas horas, né? Sim, ele agora está classificado como categoria 4, a escala de classificação dos furacões vai até 5 sendo o mais forte, né, de intensidade maior. Os ventos, neste momento, estão em cerca de 210 quilômetros por hora, e a previsão é que ele toque, né, o solo, a Flórida, entre 8 e 9 horas da noite pelo horário daqui, cerca de 10 horas da noite pelo horário aí de Brasília, Léo. E a região mais atingida realmente vai ser Tampa, na Flórida, que é um local onde há muitos brasileiros. Tampa é a região da Flórida com o maior número de brasileiros. O censo local daquela região estima que há cerca de 66 mil brasileiros vivendo em Tampa hoje, Leonardo. Patrícia, esse alerta do Biden é algo, de fato, que nos causa, quer dizer, uma tensão também para quem está acompanhando isso. A audiência brasileira, como você falou, tem muitos brasileiros naquela região e esses próprios fenômenos por si só, ali, o drama desses fenômenos, a força, né, da natureza já chama a atenção, independentemente aí de onde acontecem esses fenômenos. Mas a questão é a seguinte, por mais que esses ciclones e esses furacões aconteçam, sempre parece que existe uma surpresa em determinados momentos e tem que fazer essa corrida. Como é que funciona um pouco isso nos Estados Unidos, Patrícia? A gente sabe que tem alertas para determinados fenômenos naturais, né? Como é que funciona isso? Você que tem uma experiência grande nesse tipo de cobertura. Os especialistas, né, em meteorologia e que lidam com as questões climáticas, eles conseguem prever o horário, por exemplo, em que este fenômeno vai chegar ao continente. Isso, por exemplo, já foi avisado, com dias de antecedência, e já foi avisado também, né, que é um furacão de uma intensidade muito grande. O que não é possível prever é a trajetória exata desse furacão. Então, isso, número 1, né, uma certa imprevisibilidade da trajetória. Já é fato
fato, já se sabe que esse furacão vai entrar na Flórida, ele vai tocar o continente como furacão e vai deixar como furacão. O que acontece nessas regiões, e isso as autoridades conversaram com o presidente, com a Kamala Harris também, e eles insistiram muito nessa reunião que aconteceu virtualmente aqui na Casa Branca, é porque, como é uma região que já é acostumada, as pessoas de lá já têm, né, o costume de lidar com tempestades tropicais, muitas pessoas, e isso foi falado nessa reunião em que o presidente participou, elas acabam diminuindo a importância, o aviso das autoridades. Então, existe, primeiro, uma imprevisibilidade do trajeto, apesar de se saber mais ou menos por onde ele vai passar. E é também fato que esses fenômenos estão ficando cada vez mais fortes por conta das mudanças climáticas. A diretora do FEMA disse que este é o furacão mais forte a atingir a região das últimas décadas e que o fato dele entrar como furacão na Flórida, sair furacão e não como tempestade tropical, isso também é algo que não se vê há muito tempo, em muitas décadas, e por isso que é muito perigoso, por conta das inundações, e ela disse que a maioria das pessoas que acabou falecendo por conta do furacão anterior, né, que atingiu 6 estados americanos, deixando quase 300 mortos, ela falou que eram pessoas que estavam próximas à costa, próximos ao mar, né? Agora a gente sabe que quem não saiu a tempo lida com uma situação, Leonardo, difícil porque, né, os aeroportos mais próximos estão fechados e as estradas muito congestionadas também, né? Patrícia Vasconcelos, muito obrigado. Patrícia, tem trabalho aí a ser feito para o SBT Brasil. A gente continua falando desse tema, mas antes me despeço aqui da Patrícia Vasconcelos, agradecendo muito, Patrícia, pela gentileza aqui com a gente sempre. Obrigada, Leonardo. Sempre um prazer. Convido a todos para que assistam o SBT Brasil. A gente fala sobre isso também logo mais à noite. Boa tarde. Pessoal, muito bem. A gente volta agora para os furacões. Temos imagens aí ao vivo, né, do furacão Milton, da chegada, aí, essa expectativa para essa chegada para o furacão Milton. Enquanto a gente vai mostrando as imagens, eu convido aqui o meteorologista Vitor Tacal, da Clima Tempo, para explicar um pouco do que se trata esse fenômeno considerado perigosíssimo. Vitor, muito obrigado aqui pela presença com a gente aqui no Poder Expresso, Vitor, e começo já agradecendo a você, perguntando o seguinte: qual é o real potencial de destruição desse furacão? Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui para discutir um pouquinho sobre o potencial, né, de devastação que um fenômeno meteorológico como esse tem. Então, já de cara, né, é interessante pontuar que este tipo de fenômeno é um evento extremo. Então, um furacão deste porte, ainda mais em categoria 5, categoria 4, né, neste caso, que agora ele se encontra, tem ventos aí de pelo menos 200 km por hora. Então, agora, neste momento, com o Milton se aproximando da costa oeste da Flórida, ele está por volta ali com ventos, né, aproximadamente 215 km por hora. Nessa velocidade, nessa intensidade, facilmente os ventos podem arrancar um pedaço de uma casa, por exemplo. E o pior de tudo é que não é só isso, né? Então, o furacão, normalmente, a gente associa bastante com os ventos, né? Fortes rajadas de vento. Porém, além disso, ele tem também potencial para alterar o tamanho da altura da superfície do mar da costa, né? Então, até o momento, temos aí expectativas de que a ressaca na região possa chegar numa altura aí de pelo menos 4 metros de altura, o que já é surpreendentemente alto, né? Então, temos aí alguns ingredientes e fatores, né? Fortes ventos, essa alteração no nível do mar ali próximo à costa. Também temos claramente, né, os eventos de chuva que acompanham esse tipo de fenômeno, e todos esses fatores, todos esses ingredientes conseguem contribuir aí para uma devastação total, infelizmente, aí na costa do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Vitor, se pode, em determinado momento, numa situação dessa, minimizar os efeitos desse furacão, ou é algo fora completamente do controle humano? É claro que a gente sabe, eu queria que você explicasse também, que a elevação da temperatura do mar, que aí sim, causada
por ação humana, acaba potencializando essa devastação. Mas como é que você consegue minimamente se preparar para isso? Primeiro, claro, com o trabalho de vocês, meteorologistas, avisando da chegada, avisando da força desse furacão, mas também a gente está falando aí de arquitetura e também de ações no nosso cotidiano que não elevem essa temperatura dos oceanos, como a gente está vendo hoje em dia. Estou dando aqui algumas pistas, evidentemente, para um especialista, mas é porque eu estou querendo que você fale sobre todos esses temas aqui, Vitor, por favor. Pois é, Léo, infelizmente, né, quando a essa altura do campeonato, se assim podemos dizer, né, na temporada de furacões, que inclusive acontece todo ano, né, entre junho e novembro é quando normalmente ocorre essa temporada de furacões, né, a ocorrência desses furacões, né, no hemisfério norte. Então, a essa altura do campeonato, infelizmente, não há nada meio que contraceptivo, né, de momento que podemos fazer a não ser a evacuação da cidade, as pessoas procurarem um lugar seguro, porque infelizmente o furacão ele está aí, as projeções estão ganhando cada vez mais força, né, e consistência de que ele vai realmente passar ali pela região do sul dos Estados Unidos. E neste momento o que resta, né, a população e também as autoridades em alertar a população é justamente isso, né, procurar um local seguro e evitar ao máximo a exposição a essa área onde o furacão vai passar. Agora, no que você mencionou, né, da temperatura do oceano, sim, muito por conta da ação antropogênica, né, então a ação do ser humano, a gente tem aí alteração não só dos oceanos, mas da atmosfera como um todo. Então, a meteorologia e a oceanografia, elas funcionam, elas conversam entre si, né? Então, a temperatura da superfície do mar, ela dialoga bastante também com as movimentações que ocorrem na atmosfera. Então, diante, né, dessa ação humana em acelerar o processo de aquecimento global, acelerar o processo das mudanças climáticas, e aí, consequentemente, né, com essa elevação das temperaturas no oceano, a gente tem cada vez mais subsídios para que ocorram eventos extremos como esse, né? Então, não só eventos de furacões, como também eventos de seca, eventos de chuvas intensas, ou um frio intenso, ou um calor intenso. Tudo vai ser cada vez mais intenso se a gente não mudar as rédeas do jogo a partir de agora. E aí, o furacão, ele se alimenta, né, da temperatura da superfície do mar. Então, ele utiliza dessas águas quentes, ali, no caso da bacia do Atlântico, para justamente se retroalimentar e conseguir desenvolver. E aí, naturalmente, o deslocamento dele é mais ou menos esse, né? Normalmente, quando temos esses fortes sistemas se originando ali no Golfo do México, ele tem, muitas vezes, o direcionamento para algumas áreas ali do país, dos Estados Unidos, né, e dos estados que ficam próximos ao Golfo do México. Vitor, a gente tem um ranking de devastação, de força desses furacões. Evidentemente que eu não estou querendo que você busque um ranking oficial, mas você que estuda esse tema de forma muito atenta, o que é que a gente pode falar aqui numa linha do tempo em relação a furacões que deixaram um grau de devastação muito grande e chegaram na superfície, na terra, com muita força? Pois é, tivemos tanto o Katrina, que já é bastante conhecido, né, pela população mundial, mas acho que eu vou trazer alguns dados interessantes, né, sobre esse furacão específico, Milton. Ele é o quinto mais forte em termos de pressão, né, então o centro dele, a pressão atmosférica do centro do furacão é a quinta mais forte já tida na história de registros, né, que tem aí no porte de registro de dados de furacões nos últimos tempos, né? Então, o quinto mais forte, então a pressão nele é a quinta mais forte, e os ventos aí, eles encaixam, ele está entre os 10 mais fortes em termos de ventos, né, de todos os furacões também já registrados na história. E aí já tivemos outros furacões, como mencionei, né, o Katrina, que assolou bastante na região ali de Nova Orleans no começo do século. Então, são dados aí que nos dão, né, que deixam algo mais palpável para a gente ter a dimensão de como esse furacão, o Milton, ele tem o potencial aí para ser bastante perigoso e afetar bastante a região ali da Flórida, nos Estados Unidos. Vitor, eu perguntava para você quem é que estabelece, quem é que apelida esses fenômenos
a gente vê nomes curtos. Eu já tenho um spoiler aí no início, falando um pouco dessa questão que ia fazer, mas a gente tem nomes curtos, geralmente numa sequência alfabética em relação aos nomes, e nomes de pessoas, né? Ou nomes de meninos, menina, como é o Ninho, Ninha, mas explica pra gente quem é que denomina isso e como é que isso funciona. É simplesmente do nada que vem esse nome ou tem uma lógica científica? Eu acho que para quebrar a expectativa de bastante gente, né, na verdade, quem estipula o nome dos furacões que vão ser dados aos furacões e aos próximos furacões que forem existir é um instituto lá de pesquisas aeroespaciais, a NOAA, e eles apelidam, né, os fenômenos, os eventos, basicamente para ter um nome fácil, né? Então, Milton, como você disse, em ordem alfabética, era o nome da vez, e é nada mais do que isso, né? Tem que ser um nome curto, tem que ser um nome fácil, né, de associar ao fenômeno. Então, basicamente esse o critério de escolha, né, dessa agência lá dos Estados Unidos, da NOAA, que denomina o nome dos furacões, e eles já têm, né, estipulado ali uma ordem de nomes que vão ser dados aí para os próximos sistemas, e nada mais do que esse motivo, né, a facilidade e a praticidade, principalmente na hora de realizar a comunicação para a população, né? Às vezes, por ser um nome bem assim comum, como Milton, Milton é um nome bastante comum, não só nos Estados Unidos como aqui no Brasil, mas que é um nome fácil de associar, é um nome fácil de você denominar um sistema como um furacão. Pode ser que tenha algum cunho mais engraçado, mas é por parte das pessoas, né? Basicamente tem esse objetivo de ser facilmente associado ao sistema e aí claramente conseguir passar realmente a mensagem do potencial de estrago, do potencial de destruição que ele pode ter. Vitor, em relação a esse apelo do presidente Biden em relação à evacuação, existe claramente um padrão definido em relação a essas ordens, mas como é que funciona isso? Porque, evidentemente, tem que ser uma coisa algo muito estruturado. Caso contrário, você pode ter um caos ainda maior nessa evacuação. Mais uma vez, como é que isso funciona do ponto de vista da segurança dos moradores daquela região mais atingida? Olha, Léo, acredito que dando um parecer da parte técnica, eu tenho bastante crença de que o trabalho do governo e o trabalho da Agência Nacional Norte-Americana que cuida disso, né, das questões meteorológicas, trabalhe junto, né, converse por si só. Eu, como meteorologista, sei que acompanhando também, né, as divulgações que o Instituto Norte-Americano faz, detalhando e ilustrando quais são as áreas de destruição onde o furacão pode passar, detalhando qual o poder de destruição que o furacão pode ter, e aí, consequentemente, né, o governo dos Estados Unidos, o governo da Flórida também, ele vai passar os direcionamentos com base no que eles têm lá, né? Mas eu imagino que a agência meteorológica, dando um parecer meteorológico, vai informar não só o governo, como toda a população, as áreas de atuação do furacão, onde o furacão ele vai passar, qual a capacidade de destruição dele, e aí cabe sim às autoridades, né, seguirem os direcionamentos que eu imagino que elas devam ter para comunicar à população e informar o que deva ser melhor, quais são as diretrizes que devem ser seguidas. Mas enquanto meteorologista e falando, imaginando também como que a agência norte-americana trabalha, eu sei que eles passam a informação, eles dão a informação, eles fazem a relação com o potencial de catástrofe, com a parte teórica, né, de como vai ser o deslocamento, porque também o furacão tem essa curva, né, esse cone, onde ele pode variar no seu deslocamento, e aí, conforme as informações passadas, conforme o parecer técnico, aí o governo, por si só, ele deve passar quais são os melhores direcionamentos. Vitor, vamos lá. O furacão tem uma antecipação aí da chegada dele em solo, na terra, mas já tem tornados ali atingindo o estado. Existe uma relação entre esses dois fenômenos? Olha, Léo, o furacão por si só, ele ganha bastante força quando acontece o que chamamos de landfall, né? Que é quando o furacão ele encosta na superfície. Este momento em específico é um momento super perigoso, onde tem essa maior capacidade aí de destruição na passagem, principalmente na região onde for acontecer
esse landfall, porém são duas coisas distintas, né? O tornado, ele não está associado a um furacão. O furacão agora que você mencionou, que está ocasionando aí, são fortes rajadas de vento, né? Então, temos aí nas fronteiras, né, na bandana, na bardela do furacão, já temos sim o direcionamento de fortes rajadas de vento. Porém, o sistema meteorológico totalmente não está associado a um furacão. Pode parecer um furacão, mas ele não tem a mesma dimensão territorial de um furacão, ele não tem também muitas vezes a distribuição que um furacão tem. Então, são dois sistemas, né? Então, agora o que está acontecendo é o furacão Milton, ele está se aproximando da costa, a previsão de chegada dele, né, que pode alterar tanto para menos quanto para mais, está aí entre a noite de hoje e a madrugada de quinta-feira, ali sobre a costa de Cape Coral. E aí, quando ele chegar na costa, quando tiver esse landfall que está previsto aí com com velocidade do vento de pelo menos 200 km por hora, vai ser quando houver mesmo esse intervalo aí de maior distribuição, infelizmente, pela região. Só mais uma questão rápida aqui, a gente vai falar com um brasileiro que está naquela região. Vou me despedir do Vitor, mas só para fechar aqui, Vitor, qual é a abrangência dessa chegada expectativa? A gente está falando aí de um raio de quantos quilômetros, ou não dá para se calcular efetivamente nesse momento ainda o tamanho dessa abrangência desse furacão? Léo, um furacão é um sistema muito grande. Eu imagino que não só você, como as pessoas que nos acompanham, né, devam ter visto aí nas redes sociais algumas imagens feitas ali pelas estações espaciais, né? A dimensão do tamanho de um furacão, né? Qual que é a real dimensão de um furacão? Então estamos falando aí de centenas de quilômetros aí, algumas centenas de quilômetros onde ele pode passar e vai causar bastante destruição, infelizmente. Então ele incide entre hoje e a madrugada de amanhã na costa oeste da Flórida, ele vai ter aí uma área de abrangência aí, em termos de largura, né? De pelo menos aí algumas centenas de quilômetros. Muito bem, Vitor Takal, meteorologista do Clima Tempo, muito obrigado aqui pela gentileza, pelas respostas. Vamos chamar você de novo, Vitor, para comentar. A gente está acompanhando aqui no SBT News esse tema, também no SBT Brasil, mais tarde na TV aberta. Também a gente vai estar com a atenção voltada para isso. Começamos com Patrícia Vasconcelos, Vitor Takal. Vitor, muito obrigado. Um abraço, até mais. Agora a gente vai falar com o Tiago Viveiros, brasileiro, que vive nos Estados Unidos, ali próximo de SeaWorld. Vamos falar como é que está a situação. Tiago, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Espero que esteja seguro. Queria que você comentasse essa tensão que está aí nos Estados Unidos. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, Léo, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão assistindo. E eu tô aqui na região de Orlando, bem pertinho dos parques do SeaWorld. Estamos relativamente numa região segura. Não estamos dentro da área de evacuação, como foram emitidos os alertas. Então, todas as precauções, as orientações de prevenção foram estocar alimentos, mantimentos, por conta da falta de energia elétrica que vai passar por aqui. Então, vamos ficar talvez alguns dias sem. Então, já tem algumas semanas que estamos nos estocando, estamos nos prevenindo com alimentos, com baterias, lanternas, tudo que a gente vai precisar para poder ficar aqui. E, de acordo com o que estão prevendo, vai chegar aqui categoria 3. Ele não vai chegar com tanta intensidade aonde a gente está do que como ele vai entrar na costa. Ele vai entrar muito mais forte lá. Então, aqui, a orientação mesmo é ficar dentro de casa, todo mundo seguro, e esperar isso aí passar. Esses alertas, eles vêm por mensagem, vêm por SMS, vêm por WhatsApp, vêm por e-mail. As televisões, imagino que tratem disso o tempo todo, os próprios sites. Queria saber como o americano consegue se informar. O americano, vamos falar assim, não gosto dessa palavra, mas um americano médio, não aquela pessoa que está em busca de notícias o tempo todo, mas que precisa, em determinado momento, ser informado sobre esse fenômeno. A gente sabe que no Brasil, ao longo do tempo, a questão do clima, até pela, vamos dizer assim, pela própria não mudança de climas no passado no Brasil, não se tinha uma atenção tão grande no Brasil em relação à meteorologia.
Hoje isso mudou, a gente viu uma calamidade no Rio Grande do Sul. Agora, nessa questão da seca, também em vários estados, inclusive aqui no DF, DF começou a chover agora há poucos dias, mas a gente ainda sabe, e aí o brasileiro começa a se preocupar e olhar cada vez mais para o tempo. Mas como é que funciona nos Estados Unidos essa preocupação da população, como eles são e como essa população é informada? Aqui a gente recebe as informações de diversas maneiras, né? Não apenas com o bombardeio de informações que a gente recebe nas redes sociais, que são muitos, né? Eu acho que é um dos principais hoje, mas os nossos telefones todos, eles recebem alertas das próprias companhias de telefonia sobre as passagens de furacão que estão iminentes, que chegarão 36 horas antes delas acontecerem. Recebemos com o Helene, algumas semanas atrás, e recebemos agora também no Milton. E com eles mandam todas as informações a respeito, links a respeito de onde buscar informações de segurança, com as áreas de evacuação, com as orientações dos oficiais do governo. A gente recebe isso constantemente durante esse período de alerta, né, nas regiões de alerta. Então aqui a gente recebeu bastante coisa, todo mundo recebeu, todo mundo já estava sabendo. Então de algumas semanas para cá você já via os mantimentos no mercado já se esgotando aos poucos, postos de gasolina. Claro que isso se intensifica muito mais próximo da data X, né? Mas de algumas semanas para cá você sente o crescimento da movimentação da população como um todo para a passagem do furacão, né? Minha família já está aqui há um tempo antes mesmo de eu chegar e eles já estão bem acostumados com isso. Por isso que eu estou relativamente tranquilo. O frio na barriga, ele é inevitável, claro, ele vai chegar aqui bem forte, o furacão. Então, eu estou me preparando aqui psicologicamente, mas todo mundo está me tranquilizando, a gente está bem prevenido, então eu creio que vai dar tudo bem, vai passar tudo bem. Conta um pouco, Tiago, como foi essa preparação. Vocês tiveram quanto tempo para ir no supermercado? Chegaram a encontrar alimentos? Como é que funciona esse, vamos falar isso, né? Um bunker ali, um bunker para que você se proteja nessa situação. Queria mais detalhes. São quantas pessoas que vivem com você diretamente? Inclusive, se você puder falar, o que você está fazendo nos Estados Unidos nesse momento e quais pessoas moram com você e como foi essa preparação aí para enfrentar e quantos dias vocês imaginam que vão ter que ficar em casa, fechados ali, esperando que esse furacão ele passe? Então, de algumas semanas para cá, a gente começou a comprar mais água, né? Água, papel higiênico, algumas coisas que a gente sabia que ia precisar ficar, porque as orientações estão dizendo que pelo menos uns 2 dias aí a gente vai ficar sem energia elétrica. Então, a gente já encheu os tanques dos carros recentemente e compramos alguns powerbanks para poder ter eletricidade pelos telefones, porque a nossa internet sem energia elétrica em casa vai ser exclusivamente dos nossos telefones. Compramos comida, compramos mantimentos para poder ficar aqui e já estamos comprando de algumas semanas para cá. Então, a gente está bem prevenido por conta de toda essa experiência também que a minha família tem com isso. Atualmente estou morando com a minha irmã e com os meus pais. E a gente mora em 5 pessoas, 6 com o meu sobrinho. Então são 5 adultos e uma criança, a gente mora aqui todo mundo. E tá todo mundo bem tranquilo. A gente tem tudo que a gente precisa aqui para isso. Mas, como você citou, a movimentação e o ambiente aqui, ele muda muito. E você sente isso palpável conforme vai se aproximando da data do acontecimento. As pessoas estão diferentes na rua, o trânsito muda, o mercado fica absurdamente lotado. Existem fotos nas redes sociais, vídeos de como os mercados ficam aqui antes, durante e depois de tudo isso. Então, é um clima muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Muito diferente. É a minha primeira vez, então estou falando pelo que eu estou passando agora aqui. Mas eu não tive como me sentir mais preocupado do que eu estou, porque todo mundo está aqui comigo, já sabe, já passou por isso antes. Então eu estou sendo muito bem orientado e estamos bem tranquilos. Mas eu vejo muita gente com medo, ouvi relatos de pessoas que estão fugindo daqui para outros lugares, eles estão
evacuando para Jacksonville, tem gente evacuando para Miami. E eu não senti isso, mas tem bastante gente que está sentindo. Então é uma situação bem irregular. Muito bem, Tiago Viveiros, brasileiro que vive nos Estados Unidos. Tiago, desejo sucesso, sorte para sua família aí nessas próximas horas, nesses próximos dias. Muito obrigado pela gentileza aqui com a gente, se dispôs a dar notícias para a população brasileira, inclusive que está acompanhando muito atentamente esse furacão. Tiago, um forte abraço para você, certo? E sorte, sucesso, segurança aí para vocês, para você e para sua família, para os brasileiros e para, né, a população que está nessa região, que vai ser atingida, que a gente espera que de forma mínima. Muito obrigado, Tiago. Imagina, Léo, forte abraço a todos, disponha e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Eu vou mantendo todo mundo informado aqui também. Vai Muitíssimo dar. obrigado a todos, gente. Excelente tarde para vocês.